Então, a competência de ser humano se reduz enormemente quando não existe uma distinção clara entre o que é memória, o que é imaginação, o que é sono, o que é vigília. Existem 5 pontos principais de receptividade na mente de uma pessoa. Estes são centros de memória, centros de imaginação, centros de percepção correta, centros de perversão e centros de sono. Se você praticar yoga clássica, essas 5 dimensões serão distintamente separadas em sua experiência. Se não for separado, o que acontece com você é que quando você quer se lembrar de algo, sua imaginação causa estragos em sua memória. Quando você quer imaginar algo, sua memória o restringirá de uma dimensão realmente apropriada da imaginação. Quando você quiser dormir, você terá sonhos. Quando você quiser ficar acordado, você adormecerá. Isso causa muita confusão e ineficiência na vida. Não estou falando sobre você ser eficiente em sua profissão, em seu escritório ou em qualquer outro lugar. Sim, nisso também ela se manifesta. Porém, é mais do que isso, é ineficiência da vida. Quando eu digo ineficiência da vida, esta vida não funcionará com a efervescência, a exuberância e a exploração que a vida é, de modo que possa explorar muitas dimensões dentro de si mesma. Essa possibilidade é bastante reduzida simplesmente porque essa confusão aconteceu na experiência de vida das pessoas. O yoga clássico é muito focado em separar essas coisas. Se você separar essas coisas, você pode se tornar o que é chamado de avadani. Nos tempos antigos existiam muitas pessoas, hoje existem algumas. Algumas delas são chamadas de ashtavadanis, o que significa que elas têm 8 tipos, 8 capacidades que são, em um único momento, em um determinado momento, elas conseguem desempenhar 8 ações diferentes. Tipo, elas conseguem compor poesia. Ao mesmo tempo, elas conseguem resolver um problema matemático muito complexo. Ao mesmo tempo, elas conseguem cheirar perfumes e decidir qual é qual. Ao mesmo tempo, elas conseguem provar muitas coisas e dizer tudo o que tem que dizer sobre aquilo. Ao mesmo tempo, elas conseguem fazer muitas coisas, como aquelas relacionadas a todos os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Elas conseguem desempenhar muitas ações ao mesmo tempo. Se você consegue desempenhar 8 tipos de ações, você é chamado de Ashta-avadani. Se você consegue desempenhar 10 tipos de ações, você é chamado de Dasha-avadani. Se você consegue fazer 100 tipos de ações, você é chamado de Shata-avadani. Se você consegue fazer 1000 tipos de ações, você é chamado de Sahasra-avadani. Sahasra-avadanis têm sido muito raros. As pessoas dizem que Agastya Muni era um Sahasra-avadani, o que significa que ele conseguia fazer 1008 coisas ao mesmo tempo. Portanto, esses avadanis não são apenas lendas. Existiram muitos no passado que são incidentes bem registrados. Vidyapati, em Andhra Pradesh, era um Dasha-avadani. Por meio dele, toda uma cultura de Dasha-avadanis se desenvolveu no estado de Andhra Pradesh. Ainda hoje, nos vilarejos de Andhra Pradesh, existem Ashta-avadanis e Dasha-avadanis em um bom número. Siddha Chandra era um Shata-avadani. Ele realizou 100 tipos de ações sob o crivo da corte de Akbar, a corte do imperador Akbar. E foi homenageado por isso e recebeu o título de Shata-avadani, porque ele desempenhou 100 funções. E nos tempos modernos, existiram pessoas que desempenharam 100 ações diferentes, como Ravichandra Bai, que era um Gujarati Jain, que é um Shata-avadani,
Tirukkural Rama Kanaga Subramania era Shodasha Avadani, o que significa que ele desempenhou 16 ações por vez. Todos esses incidentes documentados, mas existem muitos outros que vêm de certas tribos que têm feito isso. Costumava ser uma coisa comum na Índia, em que as pessoas chegavam e organizavam uma pequena situação no vilarejo, em que uma centena de pessoas se reuniam e elas desempenhavam muitas ações ao mesmo tempo, o que parecia bastante milagroso. Mas isso é apenas para demonstrar a capacidade da memória humana. Porque a memória humana não se limita a expressar a memória da qual estamos falando. Expressar a memória é apenas uma camada fina, o resto é uma dimensão profunda. O nosso corpo carrega 1 trilhão de vezes mais memórias do que você consegue expressar na sua mente. Hoje, existem muitos cientistas modernos, infelizmente, argumentando que o cérebro humano não é capaz de fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode fazer bem somente se você fizer uma coisa de cada vez. Sou um exemplo vivo de que eles estão todos errados. Eu tenho 12, 14 faixas em execução na minha mente o tempo todo. Eu pareço distraído? Perturbado ou estressado por causa disso? Não. Você pode realizar inúmeras coisas por causa disso. Não é nem mesmo que você tenha que prestar atenção a isso conscientemente. Se você abrir uma determinada faixa e deixar, ela continua por si mesma. Essa é a natureza da inteligência humana. Você não está sentado aqui e conduzindo as suas funções renais ou hepáticas, ou se o seu baço funciona ou não, você não está fazendo isso. Todas essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo? Não existe uma inteligência dentro de nós que é capaz de fazer todas essas coisas? Acontece que a maioria dos seres humanos entende a inteligência humana apenas como intelecto. O intelecto é apenas o aspecto superficial, é um verniz. No imenso volume de inteligência que nos torna quem somos. Porque somos feitos a partir de dentro. Toda a inteligência necessária para criar este corpo, para criar esta vida, é intrínseca a nós. Não é algo que acontece de fora, é intrínseca a nós. É simplesmente uma questão de acesso. Se você quer uma inteligência viva, se você deseja existir como uma inteligência viva, uma coisa que você não deve fazer é: você nunca, jamais forme uma opinião sobre nada. Isso significa que você é sempre uma inteligência ativa. Você está olhando para tudo do jeito que é. Uma opinião significa que você desistiu da sua habilidade de experienciar. Você se tornou opinativo, ou que uma impressão do passado está se sobrepondo à realidade do que está aqui neste momento. Isso é o que uma opinião significa. Mas, infelizmente, nós criamos sociedades em que, a menos que você tenha uma opinião, você é considerado burro ou estúpido, porque você não tem opinião. Mas essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer. Essa é a coisa mais inteligente que você pode fazer, que é não aderir a nenhuma opinião. Você está disposto a ver tudo do jeito que é. Se você tivesse que emitir qualquer tipo de som sem usar a língua, quais seriam os sons que você conseguiria emitir? Eu quero que você experimente e veja. Certamente você pode fazer A. Possível? Sim, possível. O que mais? Suponha que você não tivesse língua. Quais são os sons que você conseguiria emitir? Você pode fazer A, você pode fazer U, você pode fazer Tente qualquer outro som. Alguém que não pode falar. Uma pessoa muda, que não pode falar. Quais são os sons que ela faz? Porque esses 3 sons não requerem o uso da sua língua. Veja, se você remover a sua língua, você é capaz de produzir apenas 3 sons, A,
U, Você está usando a língua, colocando a língua em diferentes posições no seu palato para misturar esses 3 sons e produzir todos os outros sons que você produz. Se você conhece algo sobre a televisão a cores, você sabe que existem apenas 3 cores básicas. Usando essas 3 cores, você vê todas as outras cores possíveis na tela. Da mesma forma, existem apenas 3 sons básicos. Usando esses 3 sons, você é capaz de produzir todos estes outros sons. A língua apenas o ajuda a misturar esses 3 sons de muitas maneiras complexas. Agora, esses 3 sons, A, U e Ma, são referidos como sons básicos ou sons universais, porque esses 3 sons são a base de todos os outros sons que você pode emitir. Se você emitir esses 3 sons juntos, o que você obtém? Não é Om. Então, esses são os 3 sons básicos que são a base de todos os outros sons que você pode produzir. Portanto, Aum é conhecido como o som universal ou o som básico na criação. Se isso for verdade, por que apenas uma certa religião parece estar usando Aum como uma marca para si mesma e em nenhum outro lugar isso é conhecido? Isso não é verdade. Onde quer que haja um ser realizado, ali estará o som Aum. Por exemplo, o cristianismo nasceu em Jerusalém, onde a língua na época era o aramaico. O aramaico tem uma certa inflexão em que o som é dominante. Então, no cristianismo, quando encerram algo, nos dias de hoje, o que quer que eles digam, eles terminam com Amém. Se você observar a forma que se diz no Vaticano, sempre se diz Amém. Se você remover o N e disser Amém, fica Se você quiser entender isso, poderá ver uma inflexão semelhante em Tamil. Sim, por exemplo, Ram. Você conhece Ram, nascido em Ayodhya? Ele veio para o sul. Quando ele veio para o sul, quando Ram entrou em Andhra Pradesh e Karnataka, as pessoas o chamaram de Rama. Então ele cruzou a fronteira de Tamil Nadu e as pessoas o chamaram de Raman. Se Krishna vier para Tamil Nadu, o que você faz? Krishnan. Se Arjun vier para Tamil Nadu, o que você faz? Arjunan. Se Bhim vier para Tamil Nadu, o que você faz? Bhiman. Qualquer pessoa que passar pela fronteira de Tamil Nadu será anificado. Essa inflexão do an em Tamil é muito mais forte do que no aramaico. Amen. Você tira o N, fica apenas Am. Hoje em dia, esse Amen foi para os Estados Unidos da América e se tornou Amen. Essas são distorções culturais e linguísticas que acontecem. No Islã, nasceu também na mesma região, sob as mesmas influências culturais e linguísticas. Eles dizem Amin. Retire o N e diga Amin. É o mesmo som. Porque onde quer que um ser humano se torne silencioso por sua própria natureza,
Não é um silêncio do professor da escola, não é um silêncio de tampar seus ouvidos. Se você se torna silencioso por sua própria natureza, o som Aum irá reverberar no sistema, porque o som raiz para a sua existência física é o som Aum. Quando o som Aum reverbera, ele começa logo abaixo do umbigo e termina na ponta do seu nariz. Essa reverberação ocorrerá por si só. Então, quando um ser humano senta verdadeiramente em silêncio, com um silêncio interior absoluto, ele sempre se torna consciente do som Aum. Quando ele transmitiu, isso ficou distorcido ao longo do tempo de acordo com as influências linguísticas e culturais. Até na Índia, Aum se tornou Om. Não é Om. Você abre a boca e diz Ah, fecha gentilmente a boca e se torna U. Fecha totalmente e se torna O som Aum tem inúmeros benefícios. Mesmo hoje, se alguém vier aqui com qualquer tipo de perturbação psicológica, a primeira prescrição é sempre Aum. Você faz isso por algumas semanas, você se estabiliza e depois seguimos para outros aspectos. Eu posso mostrar-lhe centenas de pessoas que, do ponto de vista médico, acreditava-se que elas precisariam de medicamentos psiquiátricos pelo resto de sua vida e que se livraram completamente da necessidade de medicação simplesmente pronunciando Aum. Se você está sofrendo com medo excessivo, sonhos distorcidos, pesadelos, mente instável, corpo instável, se a sua condição geral é fraca, você tende a adoecer com muita frequência, especialmente as crianças, se elas têm distúrbios de atenção. Pronunciar Aum por alguns minutos por dia fará uma enorme diferença para ela. Se você tem problemas que você não consegue encontrar uma solução na sua vida, pronunciar Aum será realmente transformador para você. Em algumas semanas, você poderá notar uma diferença fenomenal na forma como funciona, porque esse é o som básico da sua existência física. Mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele e que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda, Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes. Tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso.
Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou, bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu, mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida, como Markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu. Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo o problema com sua mente é
que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um Kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer. Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade.
O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não? Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro? Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer é: ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz. Em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso. Ou, em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre? Não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador.
É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso à fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E, claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Neste planeta, todas as vezes que essas erupções solares acontecem, ocorrem batalhas e eventos desastrosos. Ao menos alguns segmentos da sociedade poderiam se elevar. A atividade das erupções solares aumentou significativamente no Sol e está aumentando ainda mais. Talvez tenha começado há 17, 18 meses. Quando as erupções solares aumentam, tem um impacto significativo no campo magnético do planeta e na quantidade de radiação que acontece. Existem várias coisas. Eu não quero entrar na ciência disso, mas há um impacto grave em todos os planetas. A nossa preocupação é a Terra. Algumas pessoas vieram de Marte. Elas têm seus próprios problemas, mas no planeta Terra haverá um impacto significativo, todas as vidas serão impactadas. Bem, de novo, porque hoje em dia chegamos a esse ponto no mundo em que, a menos que você acredite, marque minhas palavras, somente se você acreditar, você entende. A menos que você acredite que você entende, você não consegue aceitar nada. Esse é um estado muito limitado, mas infelizmente as pessoas chegaram a esse ponto. Quando eu digo você acredita que você entende, você realmente entende como este planeta está girando e como ele está girando ao redor do Sol? E como isso tudo está funcionando, e como isso está impactando o seu corpo, e como você está vivendo, e como sua respiração está acontecendo. Você realmente entende? Mas você leu sobre isso em um livro da 6ª série. Você é um cientista de livro didático e sabe tudo sobre isso, sabe? Você sabe tudo. Então, essencialmente, com exceção de alguns cientistas de renome, talvez, para os demais, a ciência como a religião, eles apenas acreditam. O que é dito em um livro, se você acreditar, você se torna religioso. Se você acreditar no que é dito em vários livros didáticos, você se torna científico. São poucas as pessoas que são cientistas de verdade e que genuinamente estão explorando. Então, para a maior parte da humanidade, eu estou falando da classe de pessoas mais instruídas, a ciência é geralmente como a religião. A única coisa é que com a ciência você pode mudar de opinião a cada 2 anos. Com a religião, se você mudar, você será criticado. Tirando isso, é o mesmo tipo de sistema de crença. Então essas erupções solares estão acontecendo, o sistema nervoso autônomo é seriamente impactado por isso, todo mundo sabe disso. Eu sei disso com base no que acontece no meu sistema e eu vejo como isso está agindo nos sistemas de outras pessoas. O sistema digestivo, seu processo respiratório, sua capacidade de digestão, sua capacidade de respirar e absorver o que você precisa absorver, tudo é impactado pelas erupções solares. Então, quando elas começaram? As erupções solares começaram a acontecer e eu senti certas coisas no meu sistema. Então perguntei a algumas pessoas o que está acontecendo, é como se parece assim. Daí elas disseram, as erupções solares começaram. Nos próximos 6 anos, elas estarão em uma frequência muito alta, um tipo de frequência que nós ainda não vimos ao longo de nossa vida, pelo menos.
Então agora, essa atividade solar, uma coisa é que, nas tradições indianas e nas escrituras e outras coisas, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que foi dito que quando a atividade solar aumenta dessa maneira, pode haver muitas mortes, pode haver doenças, pode haver guerras, pode haver desequilíbrios psicológicos, pode haver muita turbulência na vida humana e muito transtorno na vida animal, todas as vidas do planeta, porque afetam seu sistema nervoso, sistema digestivo, sistema pulmonar, tudo. Agora, nos causam algum dano? Não. É apenas assim. Veja, vamos supor que o vento esteja soprando assim. Vamos dizer que o vento esteja soprando vindo dessa direção, tudo bem? Se ele soprar dessa direção? Sim. Ok. Agora, você está tentando resistir? Será um grande problema? Você não será capaz de fazer mais nada se o vento estiver soprando forte o suficiente? Ou vamos dizer que você queira voar. Você quer voar? Se o vento estiver soprando assim, se você for de encontro ao vento, sem muito esforço, sem muito combustível, você irá decolar? Mas, se você tentar ir junto com ele, o seu avião vai cair? Ou o seu asa delta vai cair, seja o que for que você esteja tentando voar? Então o vento é uma dádiva para aquele que sabe como usá-lo. É uma maldição para outra pessoa que não sabe usá-lo? Isso é verdadeiro com todas as forças no universo? Então as erupções solares também são assim? Bem, eu não previ que haveria uma pandemia ou algo parecido, mas eu sabia que alguma coisa iria acontecer. Porque eu não tento decifrar essas coisas com pensamentos, eu apenas vejo as coisas como elas são. Eu sabia que algo não muito bom iria acontecer com as pessoas. Então, no mês de fevereiro, nós lançamos o livro Morte. Trabalhamos nele durante 8 anos. As pessoas que estavam trabalhando nele queriam que ele fosse perfeito. A morte, sabe? Elas trabalharam nele, voltou para mim, eu trabalhei nele e o devolvi para elas. E outra vez elas voltaram, mais uma pergunta, e ia e voltava. Foi assim durante 8 anos, então eu coloquei um prazo. Tinha que estar pronto até o final de janeiro de 2020. E em fevereiro nós o publicamos. Um monte de gente na Índia me perguntava, Sadhguru, você sabia? Ei, não fui eu quem trouxe o vírus, sei lá de onde. Eu não sabia. Se eu soubesse, eu lhes teria dito, está chegando. Eu não sabia. Eu só sabia que alguma coisa não estava bem, que as pessoas iriam passar por algum tipo de turbulência. Então nós lançamos o livro Morte e, em março, as pessoas estavam morrendo por toda parte. Literalmente em todos os lugares do mundo, março, abril de 2020, vocês se lembram? Então, essas erupções solares começaram talvez há cerca de 17 meses e intensificaram a sua atividade e pode continuar assim por mais 4 anos e meio. Nesse período, se a humanidade irá trazer calamidade sobre si mesma, ou se irá trazer realização e transformação para si mesma, está nas mãos dos seres humanos. É por isso que o planeta consciente, como um movimento, torna-se super significativo. Então, se você estiver consciente, esse é um momento fantástico, porque eu quero que você entenda isso. É somente no verão, quando o sol está muito quente, todas as plantas realmente desabrocham. Elas sabem como fazer uso da energia solar? Você vai dizer, muito quente, ai, ai. No inverno também, claro, você estava reclamando, mas
algo novo. Cada estação lhe dá algo diferente para reclamar. Seja uma estação do ano ou as estações de sua vida, você sempre reclama de alguma coisa porque você não aprendeu como conduzir. Portanto, essas erupções solares, para um buscador espiritual que quer transformar sua energia, bem, esse é o momento em que tudo está sendo bem preparado. Eu quero garantir que todas as consagrações que eu quero fazer, que eu as termine nesses próximos 4 anos e meio, porque o próprio Sol está comigo. Provavelmente, não é 100%, é bem provável. 80%, tenho certeza quanto a isso, mas pode haver uma pequena variação. Provavelmente, de meados de 2023 a meados de 2024, nesses 12 meses, provavelmente, ou pelo menos em 9 meses, elas poderão estar em seu auge. Então, nesse período, vamos trazer realização espiritual para o mundo, ou calamidades para o mundo, ou as nações começarão a atacar umas às outras, eu não sei. Eu gostaria de ver algo muito positivo e maravilhoso acontecer, mas eu sou apenas um homem. Eu sou apenas um homem? Então por que vocês estão quietos, hã? Eu sou apenas um homem. Nos tempos antigos, na Índia, certos yogis foram descritos como Sahasranga, que significa que aquele yogi tinha 1000 braços. Eu tenho? Só 1000? Mais, pelo menos. Ei, vocês disseram, você tem um exército? Eu ouvi essa palavra. Um exército recebe ordens, seja o que for, sim, senhor. Sim, senhor. De qualquer forma, eu não quero um sim, senhor de vocês, mas eu quero que você se conscientize, porque nos próximos anos será um período de maior carga neste planeta. Vamos usar essa carga para transformação, realização espiritual? Ou vamos apunhalar uns aos outros, matar uns aos outros, fazer coisas terríveis uns aos outros, por causa dos estímulos que estão acontecendo em nossos corpos? Se nós não tivermos equanimidade, então machucaremos uns aos outros. É onde nós estamos, vocês irão observar à medida que for progredindo. E há estudos científicos suficientes hoje em dia para comprovar isso, que isso essas erupções solares foram marcadas no calendário iógico no passado. Sempre que as erupções solares aumentavam até uma determinada frequência, acontece o tempo todo, mas em certos momentos. Eu não acho que haja algum tipo específico de calendário para isso, apenas acontece por quaisquer que sejam as razões. Eu não acho que alguém realmente tenha descoberto por que isso acontece, em nenhum momento. Porque provavelmente os ciclos podem ser de milhões de anos. Não há ninguém aqui para observar exatamente porque isso acontece em um certo período. As nossas observações são todas de apenas alguns séculos, então nós realmente não sabemos. Mas todas as vezes que essas erupções solares aconteceram, grandes yogis surgiram naquela cultura. Ao mesmo tempo, houve batalhas, eventos desastrosos, às vezes terremotos, porque as forças magnéticas deste planeta e as forças termais no centro deste planeta foram todas influenciadas pelas erupções solares. Então, se um vulcão entrar em erupção, se você tiver uma visão panorâmica de um vulcão entrando em erupção a todo vapor, que visão fantástica! Você não gostaria de perder isso, não é? Somente se você estiver no sopé da montanha e for se tornar parte da lava, é que isso não é uma coisa boa. Portanto, toda a força no mundo é assim.
Então, quando algo assim acontece, as populações deste planeta devem ter a sabedoria para estarem no lugar certo, para que essa força extra que está sendo exercida sobre este planeta possa trabalhar a nosso favor. É por isso que abordar cada aspecto da sua vida se tornou super importante. Do contrário, haverá dor, haverá morte, haverá problemas. Pelo menos, se nós não podemos mudar o mundo inteiro, isso também não deveria ser impossível para o nível de comunicação que temos hoje em dia, porque nunca antes foi possível nos comunicar com as pessoas como é possível hoje, por causa das tecnologias que temos. Usando as tecnologias e as erupções solares, nós podemos fazer desses próximos 4 anos e meio um período extraordinário para a humanidade. Mas se não fizermos isso, pelo menos alguns segmentos da sociedade, alguns segmentos da população poderiam se elevar. Aqueles que não fizerem uso disso, não sabemos como vai ser. Não é que algum tipo de desastre devastador irá acontecer, terremotos vão acontecer, enchentes vão acontecer, não é necessariamente isso, mas haverá um estímulo extra sobre todas as energias que atuam sobre este planeta, forças geomagnéticas e radiações nucleares, e a cauda magnética que está lá atrás da Terra, e a maneira como a Lua se relaciona com o planeta, e como ela redireciona essas energias das erupções em direção à Terra, o que ela faz. Todas essas coisas terão algum tipo de estímulo. Quando há um estímulo extra, sabe, como no outro dia em que eu estava pilotando uma moto, hoje em dia as motos são modernas. Quando eu pilotava, havia apenas um modo, o meu modo. Hoje em dia tem os modos, modo off-road, modo de chuva, passeio e esportivo. Eu sempre mantenho no modo esportivo, seja o que for que eu pilote, porque eu quero potência total. Então, quando eu ando de moto, seja na Índia ou aqui, outro dia eu estava andando de moto, bem, a roda traseira estava derrapando um pouco, porque são motos altamente potentes. Se você a colocar no modo de chuva, ela reduzirá, o que significa que ela fica em torno de 160 cavalos de potência. Para um veículo de 2 rodas, isso é muito. Se você a colocar no modo de chuva, ela fica em 90 cavalos de potência, para que seja mais seguro. Mas você sabe, eu não gosto de segurança. Eu morreria de tédio se fosse seguro. Então eu deixo a moto no modo esportivo e piloto na chuva. É um pouco divertido, a roda traseira derrapa um pouco. Mas, quando há uma potência extra, você pode fazer coisas que não poderia fazer sem a potência necessária, não é? Portanto, neste momento, nós estamos nesse tipo de situação. Há um extra de tudo no planeta, e isso vai aumentar nos próximos anos ou mais. Quando isso acontecer, ou nós podemos quebrar nossos ossos, ou podemos nos elevar. É o meu desejo que todos se elevem. Tudo o que pudermos fazer deve ser feito para vermos a humanidade se elevar, porque haverá um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela. Se você está buscando evolução, nós não estamos buscando evolução, estamos vendo como fazer uma mutação em você. Se você tiver que alcançar o seu próprio senso de energia, levaria muito tempo. Determinadas épocas foram criadas em que essa energia estará no auge da sua intensidade. Há um tipo de energia que é muito difícil de ser gerada por nós mesmos, e o planeta inteiro está sendo influenciado por ela.
De meados de 2023 a meados de 2024, este será um período fantástico. Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Assim, muitos de vocês ficarão fora da sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer. Você deve se equipar com algo para além do seu intelecto. Somente assim você será relevante. Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Então, no mundo tecnológico atual, sabemos que a inteligência artificial e a robótica estão assumindo o controle. Essas são as tecnologias de ponta. Então, qual é a sua opinião sobre a interação de tais tecnologias com a interseção de tais tecnologias com práticas antigas, tais como meditações e yoga? Você tem certeza de que eu sou real? Porque no último 1 ano e meio, eles me convidaram para falar em todos os tipos de conferências sobre inteligência artificial do mundo. Fiquei simplesmente surpreso porque me chamaram para vir e falar sobre inteligência artificial, porque não sou um especialista na área, nem sou uma inteligência artificial. Então perguntei numa das conferências, isso foi em São Petersburgo, eu disse, por que vocês estão me convidando para todas essas conferências de inteligência artificial? Eu sou uma inteligência natural, não uma inteligência artificial. Eles disseram, o problema é, o que nós iremos fazer? Vamos perder nossos empregos? São todos professores das grandes universidades, no MIT e em Harvard, nesses tipos de lugares, e eles me perguntam o que nós vamos fazer nos próximos 10 anos? Porque tudo o que sabemos, tudo o que era sagrado até agora, de repente, vai estar lá num pequeno dispositivo. Você deve compreender isso. Inteligência artificial quer dizer um acúmulo de informações, a sua análise e a sua projeção da maneira que você quiser num dado momento. Isso não será mais considerado como algo valioso da faculdade humana? Porque um simples dispositivo fará isso muito melhor do que qualquer ser humano? A moça do Google já parece mais esperta do que qualquer um de vocês, não é mesmo? Ela parece mais esperta que eu, tudo bem, eu não tenho estudo, mas vocês, pessoal, ela parece mais esperta do que qualquer um de nós ou não? Qualquer coisa que você pedir sem mesmo piscar, ela nos diz. Portanto, está indo para aquele lugar onde tudo que você faz intelectualmente vai parecer estúpido ou sem sentido. Isto me aconteceu quando eu tinha cerca de 13 anos de idade, eu acho. 13 ou 14, 13 anos, eu acho. Pela primeira vez eu vi uma calculadora quadrada, essa calculadora Panasonic, sabe? Naquela época eram 100, 110 rúpias, muito caras. Hoje você toma um café por mais do que isso? Mas Panasonic de 110 rúpias, a Sony era 125, então compramos a mais barata, a Panasonic de 110 rúpias. Eles me mostraram isto, eu nunca comprei. Alguém trouxe uma e eles me mostraram. Resultados? Então o primeiro pensamento que me veio à cabeça foi, por que diabos estou desperdiçando minha vida nas aulas de matemática? Eu disse, tudo que preciso é disso, então eu não teria que ir à aula de matemática? Qualquer pergunta que você fizer, uma coisa de 100 rúpias pode lhe dizer, para que esta tortura por 10 anos, passando por esta aritmética e matemática e todo tipo de coisa? Pode até mesmo fazer sin, teta, cos, teta, qualquer bobagem que você queira. Então eu apenas pensei, devemos fazer uma grande máquina que faça toda essa porcaria para que eu não tenha que ir à escola? Finalmente, o sonho está se tornando realidade. Nos próximos 10, 15 anos, a educação, como você a conhece,
As profissões como você as conhece hoje se tornarão inúteis, porque agora eles criaram estas máquinas. Então, uma vez que isso aconteça, muitas coisas que estamos gastando anos para aprender não terão sentido. Eles estão projetando algo que, se um cliente vier e disser que tipo de casa eu quero, qual é a minha estética, qual é a minha cultura, o que eu gosto, como deve ser e qual é o meu orçamento, uma máquina projeta uma casa completa, 10 alternativas diferentes para o que você deseja, incluindo pinturas penduradas na parede, os móveis, as obras. Agora eles estão dizendo que em mais 5 ou 7 anos, eles estão dizendo que poderão até imprimir a casa e construí-la. Então, imagine os caras do design. Quantos de vocês estarão fora de sua vocação, a menos que façam algo que uma maldita máquina não possa fazer? Todos vocês devem se preparar para isso agora. Você deve ser capaz de fazer algo para além de seu intelecto. O ser humano tem muitas camadas de inteligência. O intelecto é apenas uma pequena parte dela. Neste momento, nosso sistema educacional é completamente dedicado ao desenvolvimento intelectual do ser humano e pensamos que essa é a maneira mais grandiosa de se viver? Não, não é. Podemos explorar isso se tivermos tempo. Mas, do jeito iógico de ver as coisas, olhamos a inteligência humana como 16 partes. Se você explorar outras dimensões da inteligência, só então você será relevante quando tudo é intelectual. Intelectual significa que seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, sim ou não? Alô? Seu intelecto não pode funcionar sem dados acumulados, não é mesmo? Agora, qualquer que seja a assimilação de dados, a análise e execução dessa análise, uma máquina fará melhor do que você. Um ser humano pode sempre cometer erros, pode sempre falsificar informações, mas uma máquina é cirúrgica, ela simplesmente fará essas coisas. Então tudo que você puder fazer intelectualmente não terá sentido dentro de 10 a 15 anos. Portanto, você deve estar equipado com algo além de seu intelecto. Quando digo além de seu intelecto, há muitas maneiras de olhar para isso. Darei um exemplo simples. Simples porque, se entrarmos em exemplos mais sofisticados, teremos que explorar a fundo. Hoje não temos esse tempo. Por exemplo, o que você comeu no almoço? Miojo. Você está comendo miojo? Alguém poderia cuidar da alimentação dele? Ele está comendo miojo? Ok. Mesmo que você coma macarrão, ele não se parece com um macarrão, não se sente como um, nada. Mas esse macarrão que ele come, dentro de 3, 4 horas, esse miojo se tornou um ser humano? Não é mesmo? Sim, é parte de mim. Tornou-se parte do sistema? Então você está fabricando uma máquina tão complexa com macarrão miojo? Isso é como uma impressora 3D? Você coloca macarrão miojo dentro dela? Não, eu não sou feito de macarrão miojo, certo? Eu como melhor do que isso. Mas você coloca chapati nisto, isto se torna um corpo humano? Esta é a máquina mais sofisticada do planeta? Você está fabricando isto com qualquer comida que você coma? E a comida que você come é apenas o solo que você pisa? Sim ou não? E ele se levanta. Não é uma impressora 3D? Alô? Essa inteligência existe dentro de você ou não? Nem mesmo em seu cérebro, nas suas tripas? Ela existe. Ela existe? Então, se você apenas encontrou acesso consciente a esta dimensão da inteligência, você viverá magicamente, não é mesmo? Dessa forma, a inteligência artificial não afetará você. Você ficará muito contente, porque se todo o trabalho braçal for feito por máquinas, que mundo maravilhoso! Estou ansioso por isso.
Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. A sua existência. Você, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que para pelo menos 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são... Assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor. Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso. É só que existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Like that. Desse jeito. Um ser humano também vai se comportar assim quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente. Quando você está com muita fome... Johanna. Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas.
que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente? Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha? Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo. Não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é. Não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo. Mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo? Ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso.
Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor? Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo, inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.